você tem um acesso, né, ao material pré-editado já com alguns modelos de trabalhos prontos, já para você ter noção. Não vem um trabalho completo, mas vem desse padrão aqui, ó. O que ele vem? Ele vem com capa, folha de rosto, sumário inteligente e já vem pré-editado para você ter noção do que precisa em um trabalho de faculdade, né? Figuras, gráficos, né? Tabelas, as referências para você ter noção de como faz. E no caso, nós podemos aqui observar que é um trabalho já pré-editado, ou seja, você só tem que colocar os seus dados e o seu assunto, né? Contudo, também, como eu falei, você vai aprender nesse vídeo como montar um trabalho de faculdade também. Bem, aqui eu tenho a universidade, o curso, né? Você vai poder colocar seu nome aqui. No caso, vou colocar o meu, Wellington Batista. E você vai poder copiar e colar, né? Para poder montar a sua capa de trabalho perfeita. Colei e fica assim, ó. Né? Eu coloquei um título aqui, mas ele pode ter o título que você necessita e o subtítulo também. Ele já vem preparado para você colocar a sua cidade, né? E o ano decorrente, no caso hoje 2015, né? E a cidade onde você mora, no caso do trabalho que está sendo realizado, né? Que você coloca trabalho de, né, português instrumental ou qualquer outra matéria que você esteja cursando. E o sumário, como eu falei para vocês, é um sumário inteligente. Por quê? Porque ele... Tá vendo o título 1 aqui que está a introdução? Aqui eu deixei preparado para documento, por exemplo. Mas se eu pegar aqui e atualizar o campo, olha o que vai acontecer. Ele foi para a introdução, página 3. Então, com o acesso que você vai ter, você vai poder padronizar o seu trabalho todo de forma rápida e simples. Como assim? Vamos dizer que você tem esse texto aqui. Eu vou copiar de um trabalho que eu tenho aqui, ó. Ou simplesmente copiar. Eu vou no trabalho e vou colar. Ou seja, você vai selecionar o texto e clicar no padronizador e ele vai padronizar dentro da ABNT com apenas um clique. Como você pode perceber, ele é bem simples e de fácil utilização. Você não tem que decorar nenhuma NBR. NBR são as leis que compõem a ABNT. Então você não tem que decorar as NBRs para cada documento, você apenas tem que saber o que significa cada um. No caso, isso aqui é um parágrafo. Então você vai clicar no padronizador e ele vai padronizar como parágrafo. Se eu quiser padronizar essa citação aqui, por exemplo, eu copio ela, colar ela agora aqui no meu trabalho. E eu vou clicar, selecionar ela toda e clicar no padronizador dela, né? E vai virar uma citação longa, no caso, tá aqui, citação longa preparadíssima para você poder utilizar. Ele vai ter o recuo de 5 pontos e vai deixar numa fonte de tamanho menor, no caso aqui o tamanho 10 aqui que eu coloquei. Outra função desse padronizador, como eu falei antes, é justamente do sumário. Por quê? Porque o sumário ele é inteligente. Vamos dizer que eu coloque aqui vogais. Eu venho atualizar o sumário, eu atualizo o sumário e ele vai colocar vogais como a seção secundária. Eu vou explicar no vídeo, né, de acesso como faz para colocar cada seção dessa e para que serve cada seção dessa. Vamos dizer agora que eu tenho aqui o texto, dentro de vogais eu tenho abertas. Eu vou clicar no padronizador em seção secundária, ele vai ficar 2.1 e no sumário ele vai ficar aqui 2.1, como você pode ver, abertas na página 4. Então vogais, página 4 e tem 2.1 abertas. Não é fácil e simples? Vamos dizer que você tem esse gráfico aqui também. Vou copiar esse gráfico, vou colocar aqui, eu dou um Enter somente, né? Eu clico preparando para colocar, no caso, o gráfico. Eu colo o gráfico, eu vou colocar uma fonte agora nele. Eu vou digitar aqui
gráfico 1, espaço, vou colocar o nome dele aqui, faixa etária. O que eu vou fazer? Eu vou apenas clicar, né, no padronizador dele e colocar o título do gráfico. Ele vai ficar correto já no padrão ABNT. Vamos dizer que ele tem também uma fonte, né? No caso, eu clico também para preparar para a fonte e vou colocar aqui a fonte dele, no caso. Ó, vou colocar fonte Google, por exemplo. Né? Geralmente você tem que colocar a fonte do livro, o período que você fez e o ano 2015. Eu clico justamente aqui, deleto essa parte e clico em fonte. Ele vai ficar como fonte do gráfico, da forma que pede a ABNT. Viu como é simples, como é fácil? Então, ele já vem pré-editado, né? Com anexos, com apêndices também. O sumário dele é super inteligente, né? E a referência também é super inteligente. Como é que funciona isso? Vamos dizer que esse texto aqui ele esteja normal. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que selecioná-lo e clicar no padronizador dele em referências. Ele vai assumir esse padrão aqui, que é o padrão de referências, que é o sobrenome do autor, o nome do autor, né? O título do texto, no caso, ele tem que ser todo em negrito. Nesse caso você vai clicar em negrito aqui e vai deixar ele todo em negrito, colocar quinta edição, São Paulo, né? A data, editora e a quantidade de páginas, ou caso você queira só colocar aqui a página que você utilizou, coloca somente o livro. Ficou fácil e simples. Como falei, esse sistema aqui ele já é preparado para quem tem um assunto pronto ou para quem também vai desenvolver. Por quê? Porque digamos que você tenha também uma monografia. Aqui eu tenho um padrão monografia já pré-editado também, onde vou mostrar para você como utilizar esse padrão monografia, que no caso vai ter alguns dados a mais. Vai ter o mesmo dado de capa, folha de rosto, só que ele vai ter agradecimentos, ele vai ter epígrafe, ele vai ter resumo, ele vai ter o abstract, que é o resumo na linguagem. Eu coloquei em inglês aqui, que é a que o pessoal mais utiliza. Você pode fazer em espanhol ou qualquer outra língua que você esteja fazendo sua monografia. Assim, a ABNT ela solicita que a partir da quinta figura ele gere um sumário específico para as figuras, né? Ou a partir do quinto gráfico é necessário que se faça uma lista para gráficos e outra para tabelas e assim por diante, né? Quadros e tudo mais. Temos as abreviaturas também, a lista de abreviaturas e o sumário inteligente também, que se atualiza conforme os dados que você tem. Ele recebe a mesma padronização, né? E assim, o conselho que eu dou para quem está fazendo, né, trabalho de faculdade dentro da ABNT é simplesmente siga o padrão mais simples e básico possível, pois assim você vai errar menos e vai ter menos trabalho também. Mas assim, nosso padrão ele atualiza todo o padrão científico solicitado no Brasil para qualquer faculdade. Se tiver alguma alteração, nós pedimos apenas que você mande um e-mail para nós, para que nós possamos colocar essas observações no teu trabalho.